hoje no nosso quadro Bem Viver, nós vamos conversar sobre um problema que afeta muitas pessoas. Muito comum, pedra na vesícula, né? Para a gente esclarecer dúvidas, bater um papo, conhecer mais, a gente vai conversar com o Dr. Gustavo, que vai falar para a gente, né, o quanto isso pode ser comum e como a gente pode evitar. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, eu agradeço primeiramente pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre o cálculo na vesícula. Essa situação aparece muito constantemente no meu consultório e eu espero poder informar com qualidade a todos que estão nos assistindo. Popularmente a gente conhece como pedra na vesícula, é isso mesmo? Isso, é a mesma coisa, pedra, cálculo. Cálculo, né? Então vamos lá, né? O que é a vesícula e o que são as pedras? Bom, a vesícula biliar é um órgão que fica localizado embaixo da costela e do lado direito e é um órgão que tem como função participar do processo de digestão da gordura. Eu trouxe um esqueminha aqui para facilitar o aprendizado. Então, a vesícula biliar é esse órgão representado em verde. Essa posição. Isso. Fica aqui do lado direito, embaixo da costela. Então, a vesícula é esse órgão representado em verde e é um órgão que fica grudado no fígado. O fígado produz a bile, que é uma secreção que auxilia na digestão da gordura. A vesícula biliar armazena essa secreção em grande quantidade. Então, especialmente quando a gente faz uma alimentação rica em gordura, há estímulos para que a vesícula biliar contraia e quando a vesícula contrai, ela acaba expulsando a bile em direção ao intestino, onde ocorre então a digestão da gordura. Tá, e aí quando a gente fala então das pedras, né, o cálculo, como que ele... Bom, o cálculo são compostos sólidos que formam no interior da vesícula. Em um paciente com a vesícula saudável, no interior a gente tem somente a bile, que é uma secreção fluida. Quando formam cálculos é porque deposita uma condição sólida no interior da vesícula. Entendi. Pode parar aqui um pouquinho. Isso, pode ficar assim um pouquinho, por favor, para eles mostrarem. Então, quando a gente vai falar pedra, né, o cálculo, ele seria então um resíduo mais sólido, né? Na verdade, uma estrutura sólida que fica no interior da vesícula. Que interessante. E o que causa? O senhor falou da gordura, mas o que mais são as causas da pedra na vesícula? Bom, a formação do cálculo da vesícula é bastante complexo. Tem vários tipos e várias composições de cálculo. A principal dela é de colesterol. Então surge o cálculo quando tem um excesso de colesterol no interior da vesícula. Então sobressatura, fica muito saturado e acaba condensando e formando cálculo. Quais são os sintomas, principais sintomas e os primeiros, né? Excelente, acho que essa é uma das perguntas mais importantes, né? Primeiro, sabendo que a vesícula é um órgão que participa da digestão da gordura, é importante saber que a alimentação gordurosa precipita os sintomas relacionados ao cálculo na vesícula. Então, basicamente, um paciente que faz uma alimentação gordurosa e depois de 30 minutos a 2 horas passa a apresentar uma dor no local da vesícula, então embaixo da costela e do lado direito. Essa dor pode ir para as costas, a dor pode ir para a boca do estômago, pode estar associada a náuseas, vômitos. Normalmente tem uma duração de até 6 horas. E alguns pacientes podem ter também mais enjoo ou então uma sensação de que fez uma alimentação muito grande, sendo que acabou comendo pouco. Então tem vários sintomas que podem estar associados à vesícula. Isso vai de pessoa para pessoa? Isso vai de pessoa para pessoa. Então, assim, dependendo da qualidade de vida da pessoa e também se ela é predisposta, tipo, o corpo pode administrar melhor essa gordura ou não, tem isso? Sim, tem isso. Na realidade, a gente tem uma série de fatores de risco para a formação do cálculo na vesícula, né? Os principais são sexo feminino, idade acima dos 40 anos, sobrepeso ou obesidade, história familiar, história de múltiplas gestações. Então, isso são fatores de risco para a formação de cálculo na vesícula. Histórico familiar. É importante. Todo mundo fica assim, meu pai teve, meu tio, meu avô. Então, assim, provavelmente a probabilidade é grande. A probabilidade é aumentada, é um fator de risco. E o tratamento e os fatores de risco? Vamos falar do tratamento primeiro. Tá. Bom, o tratamento do cálculo na vesícula basicamente é cirúrgico, né? É a condição que a gente trata o cálculo. A cirurgia atualmente é feita principalmente por via minimamente invasiva, que é aquela com pequenos cortes, né? A cirurgia por videolaparoscopia. Então, através de pequenos cortes, a gente consegue tirar a vesícula com os cálculos. É importante essa informação, a gente sempre tira a vesícula. Os pacientes têm muito essa dúvida quando procuram no consultório, se a gente vai tirar só os cálculos ou se vai precisar tirar o órgão, e a gente sempre tira a vesícula. Então vamos mostrar de novo, você vai tirar... A gente tira a vesícula com os cálculos no interior. A gente nunca tira só os cálculos. Por quê?
Porque uma vesícula que produziu o cálculo uma vez, se a gente mantiver ela, ela vai produzir normalmente. É uma vesícula que a gente considera doente. E aí? E depois? Bom, depois que a gente tira a vesícula, o que é importante? Como eu disse, a vesícula é um órgão que participa do armazenamento da bile, mas quem produz a bile é o fígado. Então o fígado continua intacto e produzindo a mesma quantidade de bile que produzia antes da cirurgia de retirada da vesícula. O que muda é a maneira de liberar no intestino. Quando a gente tinha a vesícula biliar, a gente tinha um órgão que conseguia armazenar em grande quantidade essa secreção. E isso permitia que a gente liberasse a bile no intestino somente quando fizesse uma alimentação gordurosa. Depois que a gente tira a vesícula biliar, a gente perde essa capacidade de armazenar em grande quantidade. Então a liberação no intestino da bile passa a ser um pouquinho mais constante. Ela vem direto do fígado e é eliminada no intestino. Tá. Qual que é o problema disso? Alguns pacientes no pós-operatório, principalmente no pós-operatório imediato da cirurgia de retirada da vesícula, se exagerarem na quantidade de gordura ingerida, pode ser que falte bile armazenada para digerir essa gordura toda. Então o paciente pode ter diarreia ou então algum tipo de desconforto no abdômen. Só que não é necessário a reposição de nenhum tipo de vitamina ou suplementação, porque a quantidade de bile produzida é a mesma. Ela dá conta sozinha, nesse sentido. E para uma boa recuperação, então, para cuidar disso, o que o senhor recomenda? Bom, a principal recomendação no pós-operatório de cirurgia da vesícula é evitar a alimentação gordurosa nos primeiros meses, especialmente no primeiro mês. E depois disso, ir liberando a gordura de maneira progressiva na alimentação. Isso permite com que haja adaptações no organismo. As pessoas só vão procurar você no consultório, as pessoas procuram o médico quando começam a sentir muita dor, o incômodo é muito grande. A dor é o primeiro sinalizador, né? E aí, se a pessoa, mesmo assim, se ela sabe que tem, por algum motivo, qual a importância da retirada ou não do cálculo? Bom, excelente pergunta. Para começar, cerca de 80% dos pacientes que têm o cálculo na vesícula não têm sintomas. Então, a grande maioria dos pacientes com cálculo da vesícula acabam não desenvolvendo os sintomas no momento do diagnóstico. Ainda assim, muitos desses pacientes são submetidos à cirurgia de retirada da vesícula. Esse conceito se baseia no fato de a cirurgia ter baixíssimo risco cirúrgico e se a gente mantiver os cálculos na vesícula, tem risco de o paciente começar a ter sintoma e de ter até alguma complicação relacionada ao cálculo, certo? Então, a gente tem algumas indicações precisas para a retirada da vesícula. Primeira delas, cálculo grande, acima de 2,5 cm. Segunda, associação de cálculos com pólipos. Esses dois fatores são fatores que estão associados no longo prazo ao desenvolvimento de câncer de vesícula. Então, um aumento de risco, um aumento de chance de ter um câncer de vesícula. Sim. Outra condição, expectativa de vida acima de 20 anos, porque a gente pensa que em 20 anos dificilmente esse paciente vai conviver com o cálculo sem começar a ter sintomas ou sem ter alguma complicação relacionada ao cálculo. Pacientes que têm achados no ultrassom de vesícula em porcelana, que é um depósito de colesterol na vesícula, são pacientes que a gente precisa operar. E pacientes que têm doenças como, por exemplo, anemia falciforme, doenças hemolíticas, que acabam formando muito cálculo. Então, a gente precisa também operar nessas situações. E aí é bem recorrente? Sim, é bem recorrente. Se a gente não resolve de tirar o cálculo, vai formando o cálculo. Então, o estado, o grave, né, o grau mais elevado que pode ser, então, o câncer, né? É uma complicação grave, né, relacionada ao cálculo grande, especialmente, né? O cálculo grande acaba inflamando muito a vesícula. E a inflamação, ao longo dos anos, ela acaba sendo fator de risco para o desenvolvimento de um tipo de câncer, né? Sim. Que é o câncer de vesícula, que é um câncer grave e muito raro. Doutor, pela explicação, está bem claro, então, que a qualidade de vida, né, o que a pessoa consome, como ela cuida e como ela se conhece, faz toda a diferença, Sem né? dúvida. Por isso, a começar pela alimentação, né? E Isso. conhecer seu próprio corpo. Exatamente. Não esperar chegar, então, uma dor muito grande ou então uma crise muito grande. As pessoas sofrem muito com isso, né? Sofrem muito. A gente nota que tem uma piora da qualidade de vida muito grande nos pacientes que têm os sintomas relacionados ao cálculo, né? Sim. E ela pode ser também confundida com pedra nos rins? Como pode ser diferenciada? Bom, ela pode ser confundida com pedra nos rins. Eu até disse que um dos sintomas é a irradiação para as costas, né? Então, se tiver um cálculo no rim do lado direito, é um fator de confundimento com a dor da vesícula. Agora, o que é importante? Entendendo que a vesícula é um órgão que participa da digestão da gordura, a dor relacionada à vesícula é uma dor que surge após a alimentação gordurosa. Então, isso faz a gente pensar que a dor é causada pela vesícula. Então, né? essa é bem fácil de saber. Isso, a relação principal é a alimentação gordurosa. Da alimentação gordurosa. Então, depois daquele churrasco,
É bastante comum. Ou muito doce, né? Muita comida gordurosa, depois aquela feijoada que você comeu. Então, olha só, presta bem atenção aí nos sintomas para você se cuidar. Exatamente. Doutor Gustavo, obrigado pela aula. Eu que agradeço. A gente aprendeu, a gente conheceu como funciona, né? Muito obrigado. Muito obrigada, tudo de bom, tá? Pode ficar aqui para a gente poder agradecer. E é claro, né, gente, você sabe, você pode mandar suas perguntas para a gente. É tão legal quando a gente entende o nosso corpo para a gente cuidar desse bem precioso.